Madá, Boa noite. boa noite. Madá, seu papo em alta está cada dia mais em alta. Eu vou, antes de começar, só quero lembrar, na época de 80, 83, tinha um sujeito, né, que apresentava um programa de televisão e falava assim, ó, um passo para o sucesso. Um passo para o sucesso. Você me lembrou muito isso, porque você está realmente igual o Carlinhos Aguiar, um passo para o sucesso. Mas você já é um sucesso, né, madame? Mas agora é com você. Boa Tá, noite. joia. Valeu, Giba. Fica por aí, não vai embora não, hein? Mas Tá hoje eu bom. tenho uma convidada aqui super especial. Uma mulher empreendedora, uma mulher com uma visão de empoderamento, de... Acho que ela tem uns 200 anos à frente do seu tempo, tem uma cabeça maravilhosa, e ela vai falar com vocês hoje sobre empoderamento feminino, sobre o espaço da mulher, e nós, mulheres, precisamos cada vez mais, né, falar sobre isso. Por mais que a gente tenha avançado, ainda é necessário. Então, quero trazer aqui para nessa sala de bate-papo minha querida amiga Daniele Trizzi. Querida, boa noite, Giba. Boa noite, Boa Daniele. noite, Dani. Olha, prazer enorme bater esse papo com você. Sei que você também tem horários aí complicados, mas foi tão generosa em aceitar esse convite para que a gente possa bater esse papo. Daniele é formada em turismo, em MBA em gestão empresarial, mas mais do que toda essa formação, tem um coração aí enorme, uma pessoa realmente ímpar. Dani, sem a gente perder muito tempo, eu queria que você quando a gente fala de empoderamento, se a gente olhar aí na internet, bater papo, tem muitos conceitos sobre isso. O que não falta é conceito e mais, né? Muitas mulheres com conceitos diferentes sobre empoderamento. Acho que você deve concordar Uh, isso comigo. Eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta: qual é o conceito que a Dani quer trazer para nós nessa noite? E mais ainda, já aproveitando, fala um pouquinho também como é que nós então encontramos, como é que a gente faz para encontrar esse espaço que a mulher tanto vem lutando de pertencimento, de ação, propósito. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom, você disse que eu tenho uns 200 anos à frente do meu tempo. Você, eu não sei nem quanto tempo você tem, né? É uma honra, uma alegria, né? A vida nos proporcionou esse grato encontro, né? Eu penso muito que quando a gente se une em torno de propósitos bons, a vida vai fazendo com que a gente encontre pessoas com o mesmo propósito, né? Então, você falou, assim, bem sucinto da minha formação, mas de verdade eu também acredito, principalmente com as últimas experiências que eu tenho vivido, que as maiores formações que a gente pode ter são as que a gente aprende na vida e especialmente aquelas que a gente se observa. E eu me vejo como uma grande curiosa. Eu sempre fui muito curiosa, gosto dos livros, da faculdade, mas eu sempre fui uma grande curiosa. E eu acho que é essa curiosidade que me moveu e está fazendo com que a gente tenha essa conversa hoje. Onde entra o empoderamento feminino, né? Então, bem sucintamente, você começou falando de empreender, né? E empreender, o empreendedor é diferente do empresário, né? Quem está começando agora é bem diferente da Luísa Helena Trajano, que também um dia começou lá atrás, mas hoje é uma das vozes mais fortes do país. Mas o empreendedor, ele é sempre um apaixonado, né? Ele é sempre aquele que empreende energia em alguma coisa, né? E para se empoderar, especialmente a mulher, né, que precisa vencer tantas coisas que a gente vem falando ao longo do tempo, e vamos falar um pouquinho nesse bate-papo, a gente também precisa entender, descobrir, né, para se apoderar de onde nós vamos empreender a nossa energia, de onde nós vamos empreender os nossos sonhos, de onde nós vamos empreender as nossas capacidades. E aí, para ficar no tema empoderamento, dos muitos significados que você falou, eu peguei um que eu achei que se encaixava muito com o contexto que nós estamos vivendo, né? O contexto de andar no coletivo, né? Pensar não igual, mas pensar em coletivo, né? Nós podemos e devemos ter pensamentos diferentes, mas estamos cada vez mais no momento em que
andar no coletivo e saber passar por essas bolhas que cada um tem a sua, é inteligente e importante, especialmente no momento que nós estamos vivendo no nosso país, né? No momento político, principalmente. E aí, empoderamento, o significado que eu achei que cabia para nós, é essa ação social coletiva, né? Que faz com que a gente participe de debates que potencializam, conscientizam sobre direitos e deveres civis. No nosso caso, aqui no nosso papo de hoje, direitos das mulheres, né? Direitos civis das mulheres. E aí você também tocou num ponto, você falou, nossa, mas se você quiser me interromper, quiser perguntar alguma coisa, Não, estamos em tranquilo. casa. Sem dúvida. Você disse, é um tema já bem debatido, né? E aí, eu ouvi uma autora, ela escreve para crianças, inclusive, já tem um tempinho, ela disse o seguinte, e eu guardei isso comigo porque eu falei, realmente, esse movimento, né, essa fala sobre empoderamento, nem começou. Porque se hoje eu convidar você, convidar o Giba, convidar quem está nos assistindo, para ir a uma passeata na Paulista, para influenciar as mulheres a votar, existe necessidade? Não. Não deveria existir, né? Não existe. Não Se eu te existe. chamar hoje para uma passeata para para incentivar as mulheres a dirigirem, existe necessidade? Não De existe. forma Mulher dirige. nenhuma. É. Mulher dirige. E cá entre nós, né, nós somos mais cuidadosas ao volante, isso daí é um dado. Então, assim, quando é que esse assunto de empoderamento feminino ele termina? Quando a mulher não precisar mais brigar por espaço no mercado de trabalho, quando a mulher não precisar mais ficar com medo de engravidar, eu estou com 6 meses, e ficar com medo de voltar e não Perder ter o mais o cargo emprego. dela por conta da licença maternidade. Quando a mulher não tiver mais medo de andar na rua sozinha, X horas da noite, e aí não importa de onde ela está vindo, o que ela está fazendo, que roupa ela está vestindo, não estou entrando nesse contexto. O contexto aqui a luta pelo empoderamento feminino, ela é válida, ela é lícita. Por quê? Porque faz com que a gente adquira esses direitos que eu falei no começo, que são iguais. Um outro dado importantíssimo, importantíssimo nós somos 51% da população, mãe dos outros 49%. Por que a gente precisa ficar lutando tanto por direitos, por equidade, se nós trabalhamos desde sempre, Madá? E o interessante, né, Dani, você falando tudo isso daí, só para pegar gancho nessas. Ontem eu estava lendo uma reportagem, não sei se você viu, de uma professora de uma universidade gestante, fazendo mestrado, e ela teve dificuldades, teve que interromper realmente o mestrado, porque a universidade não deu condições para ela amamentar, cuidar da criança durante o período que está ali estudando, porque não tem essas condições. Aí eu fiquei pensando, pô, mas nós estamos em 2022, Sim. num lugar onde a gente, em teoria, tem que discutir isso e defender esse tipo de coisa. Parece um retrocesso. É isso que você acabou de falar. E quando a gente fala tanto de direitos igualitários, de direito à vida, né? Como é que a gente garante tanto direito à vida e não garante as condições para que a mulher, que é quem gera a vida, possa assistir a essa vida enquanto ela está gerando e depois que ela gera? Uhum. Um outro dado bem curioso a respeito da economia do cuidado, não sei se você já ouviu esse termo, mas é um termo muito feminino, né? E que trava muito esse empoderamento feminino. Por quê? Para quem não sabe o que é a economia do cuidado. Nada mais, nada menos os cuidados domésticos que a mulher tem ao longo da vida dentro de casa e que não é remunerado, né? Então, olha que curioso, uma mulher gasta em média 4 anos da vida dela estendendo roupa. É um dado. Se quiser, depois eu deixo o link da pesquisa que eu não anotei aqui. Super legal, se você deixar. Bem interessante. Vou te mandar. Aí, quando eu ouvi isso da entrevista, eu pensei, meu Deus, eu sou mãe de uma só, agora tá chegando mais um. Quanto tempo será que eu já gastei estendendo roupa? Estendendo roupa. Onde eu poderia estar?
fazendo um mestrado, fazendo um curso de aperfeiçoamento, passando mais horas no trabalho para mostrar, né, não que eu concorde, mas o mercado de trabalho ainda, infelizmente, pede isso, né? Mostrar mais o ímpeto, a vontade de estar trabalhando até mais tarde. Eu poderia estar fazendo isso. Que coisa que um homem, já que a gente está falando de empoderar o feminino, coisa que um homem faz com tranquilidade, porque ele não tem essa obrigatoriedade, por exemplo, com a economia do cuidado dentro de uma casa, né? Então, assim, empoderar vem de poder. Eu, particularmente, aí não tem a ver com os significados, não tem a ver com o dicionário, tem a ver com o que a Daniele pensa e vive. Eu não gosto da palavra empoderar. Por quê? Porque o poder, Madá, está na mão de muita gente que não sabe usar. Penso eu que no mundo feminino nós temos que nos apoderar de quem nós somos. Aí eu já vou me encaminhando aqui para o finalzinho, falando do espaço de pertencimento, porque quando a gente se apodera de quem a gente é, volto no início da minha fala, a gente descobre as nossas capacidades, os nossos talentos, né, os nossos dons, aquilo que a gente faz com o pé nas costas, faz cansada, é difícil, né? Não é nenhuma atividade fácil, mas a gente domina com mais tranquilidade. Não é habilidade, é dom, é diferente. E aí, quando você tem habilidades e dons a serviço de... Você vai se apoderando disso, você consegue transitar no meio disso, no coletivo, sem fazer com que pese as relações de poder. Porque qual é o motivo da gente ainda continuar falando muito sobre empoderamento feminino? Quem tem a caneta na mão para assinar e para mudar, né, todo o contexto econômico, que é o que de fato importa para o empoderamento feminino, se hoje homens e mulheres tivessem o mesmo espaço de atuação e na parte econômica fosse exatamente igual, não tinha por que a gente está falando desse debate. Exatamente. Porque nós teríamos lá na Câmara deputadas e deputados que se importassem com o bem-estar da mulher, né? A Lei Maria da Penha valeria mais, não teríamos tantos casos, ou De feminicídio. né, pouquíssimos casos de feminicídio, de agressão, de abuso, né? Nós não teríamos desigualdade salarial. Muito desrespeito fingido, né? O cara desrespeita uma mulher, mas ele fala que não. Não, é louca. Né? Nós ganhamos, nós nascemos, junto com a nossa identidade, veio lá o sobrenome louca. Qualquer coisa que a gente faça fora do padrão, ou que caracterize alguma coisa muito diferente, nós somos chamadas de loucas. Então, como é que a gente faz para se apoderar de quem nós somos, né, e colocar isso nesse espaço de poder? Nós estamos na era dos dados, e eu assisti uma parte da entrevista que você fez com uma pessoa que é da área de tecnologia, né? Com a Fabiana Gomes. Ela falava dos dados e tudo mais. E aí o meu convite para quem está nos assistindo e para quem vai assistir depois, para pensar em como a gente consegue pertencer a esse espaço que a gente tem lutado tanto, quais dados eu tenho sobre mim? Na era dos dados, na era em que a gente fala de metaverso, fala de inteligência artificial, fala de robótica, fala de tantas coisas, vamos para Marte daqui a pouco, quais dados eu tenho sobre mim? Porque no fundo, Madá, é o que vira o jogo. Uhum. Hoje nós não vivemos mais na era da competição, nós estamos na era da colaboração. E à medida que a gente vai encontrando os nossos pares e colaborando, esse espaço de empoderar o feminino, ele cresce sem dor e sem briga com o masculino. Porque não precisa ser uma briga. Né? Sem briga, sem dor. E tem uma coisa interessante quando você fala nessa questão de colaboração, né, Dani? A gente precisa, nós todos, homens, mulheres, nós precisamos criar um ambiente onde exista uma linguagem comum. Não dá para a gente aceitar, por exemplo, numa entrevista de trabalho, o cara te perguntar com quem você vai deixar seu filho. Exato. Isso é um exemplo.
né? Quantos que a gente poderia dar hoje aqui? Mas, enfim. Tem várias pessoas aqui comentando, falando conosco aqui, mas eu queria, que a gente está chegando já no finalzinho, que você, Dani, pudesse deixar uma dica, um seu recado, o recado da Dani para as mulheres que estamos assim, assistindo. Muitas, certamente, já sofreram desrespeito, né? Relações no trabalho tóxicas por ser mulher, falta de oportunidades. E muitas mulheres também, quando querem empreender, também sentem todas essas barreiras. Qual o seu recado para as mulheres na noite de hoje? Continuar falando dos dados, né? Primeira coisa que dados você tem sobre você? Porque quando a gente sabe quem a gente não aceita qualquer coisa, né? Por mais difícil que seja. A gente não estou romantizando nada, né? Estava até falando com a Madá e com o Giba aqui nos bastidores, que eu entrei bem pouquinho tempo antes de começar, porque eu estava aqui nas minhas demandas da economia, da cultura da maternidade. economia. Essa cultura que eu falei agora das demandas domésticas, né, que também fazem parte. Então, a gente precisa, de verdade, né, para essa mulher que hoje busca esse espaço de pertencimento, se apoderar de quem você é, né, e de uma maneira inteligente, que não é a mesma maneira de um homem, nós somos diferentes, e buscando e conquistando o seu espaço, e conversando com as pessoas, e buscando os seus pares, né, para você ir se inserindo cada vez mais nesse movimento e ganhando confiança. Pega 5 pessoas que você conhece, de preferência em estados diferentes da sua vida, né? Fases diferentes, na escola, num trabalho, num outro trabalho, um chefe, um ex-chefe, pede para eles 5 características, 5 qualidades e 5 defeitos seus. E trabalha em cima disso, né? Aliás, e pergunta para essas pessoas quando elas te viram usando essas características. Exato. E presta atenção na gente, porque o movimento, até falando da pandemia bem rapidamente, o movimento que nós estamos atualmente não é um movimento para fora, é um movimento para dentro. O coronavírus nos fez, né, para aqueles que quiseram, para os que querem ainda, nos fez refletir para parar de ter, né, de consumir, e para começar a ser. Então, E esse isso é é o meu uma coisa tão convite. importante que você está falando, E Dani. Eu já difícil, falei isso. difícil, difícil. Eu já falei isso até em outras oportunidades, aqui mesmo dentro do Giro, né? Que a pandemia nos trouxe esse momento interior de reflexão. Porém, infelizmente, ainda muita gente está refletindo sobre isso, em vários aspectos. Mas para aproveitar o nosso tempo aqui, olha, já aproveito, mando um montão de beijo para a galera toda que está ligada aqui. Mônica Mota está falando muito, sua fã sua, viu, Dani? É O minha Celso parceira. Montal, que é o nosso. O Celso Montal, que é o nosso parceiro aqui no Giro, ontem ele falou para mim assim: Madá, não vou assistir, não, tá bom? Porque em casa eu estou precisando de empoderamento masculino. Mas ele está dizendo o seguinte: eu não gosto desse termo empoderamento para nenhum dos gêneros, por achá-lo meio violento. Não seria melhor o reconhecimento feminino? A gente trouxe um ponto, A né? Ana Paula, a Ana Paula Mendes, que eu aproveito, mando um beijo também para minha amiga Ana Paula, está dizendo o seguinte: olha, estou aqui pensando em tudo que estou ouvindo, e por um segundo parei e pensei como nós mulheres somos valiosas. O Celso ainda fala que culturalmente nós não somos reconhecidas. A Fábia Elmur, minha amiga querida, está dizendo o seguinte: oi, Madá, o que eu vejo claramente é que é muito difícil reconhecer o valor feminino, principalmente por parte de outras mulheres. Parece que existe uma rivalidade, uma inveja velada. Tem melhorado, né? Mas precisamos avançar. É olhar mais para quem nós somos e menos para quem o outro é. Perdemos a conexão? Acho que a Madá, caiu a conexão da Madá. Então, enquanto a Madá retorna, eu vou falando aqui. Ó, tem... Está me ouvindo? Voltou. Voltou? Pode falar, Madá. Voltou.
A Ana Paula finalizando, dizendo o seguinte, olha, Daniele, vocês fazem muita diferença aqui agora, viu? Então, é isso aí, as perguntas, falei mais ou menos no geral. Giba, quer falar alguma coisa, Giba? Não, estou aqui, tá bombando aqui de questões aqui, né? Fora essas que você citou aí, né? Ah, a Mônica Mota falando aí que as mulheres são sobrecarregadas e que ainda precisamos de muita luta para pertencer ao mesmo espaço que os homens com igualdade, né? O nosso querido vitrinalta que está aqui, escondidinho aqui nos camarins, o Cuca Jorge diz que a gente nota que nem mesmo no parlamento as mulheres são devidamente respeitadas. Isso fala muito sobre a cultura patriarcal que ainda existe, né? E a Fábia Elmur diz: Oi, Madal, o que eu vejo claramente é que é muito difícil reconhecer o valor feminino, principalmente por parte de outras mulheres. Parece que existe uma rivalidade, inveja velada, tá? Vamos ver aqui mais, que o Roberto, né? Roberto Padilha, né? Quais são as maiores barreiras para o mercado acertar a mulher no empreendedorismo? Ao Celso, aquela questão da palavra, né, empoderamento, né, empoderada, que realmente eu concordo também com você, Daniele, é uma palavra, primeiro porque é uma palavra aportuguesada de uma expressão americana que queria, De empowerment. Né, empowerment já, então é complicado. Ana Paula Mendes, obrigado, Badá, Giba e Daniele, vocês fazem muita diferença agora, tá? Então aí, agora os agradecimentos aí. É isso. Infelizmente, o nosso tempo aqui é para deixar um gostinho de quero mais, né? Quero mais. Já estava combinando com a Madá como que a gente vai fazer depois esse quero mais, de todos esses papos em alta aí, como a gente vai fazer esse quero mais se cruzar, né, Madá? Logo, logo a gente vai fazer um especial do Papo em Alta e vai ser bacana pra caramba. Dani, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi tão maravilhoso que a gente não consegue nem ler todo mundo que está falando aqui com Daniele Trise. Nem tem condição. Foi rápido, mas foi leve, né? É um tema que precisa ser leve, foi porque leve. Precisa ser muito tratado, muito tratado. E muito debatido e discutido, mas com uma pessoa tão maravilhosa como você, tenho certeza que quem ouviu sobre empoderamento feminino hoje, essa discussão saiu ganhando. Semana que vem tem mais. E você, o pessoal está achando que eu só trago mulheres, mas logo, logo tem os homens também aqui no Papo em Alto. Mas na semana que vem tem uma outra mulher falando agora sobre um assunto muito importante, você também não pode perder. Na quinta que vem, autoestima com a psicóloga e escritora Silvia Parreira. A gente se vê na próxima quinta-feira aqui no Papo em Alto comigo, Madalena Carvalho. Uma boa noite, obrigada, Dani. Até a próxima. Beijo. Beijo.